Cerca de 70 mil moradores recebem ordem de evacuação após incêndios na Califórnia. Na Flórida, a cidade de Orlando registra queda no número de crimes violentos. No Brasil, Caixa faz depósito por engano em 2.500 contas do FGTS. E ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. Pelo menos 2 pessoas morreram e mais de 70 mil estão fora de casa por conta de incêndios em Los Angeles. 3 incêndios de grandes proporções atingem a área de Los Angeles. Milhares de pessoas já fugiram das chamas desde a terça-feira. Muitos usaram carros e outros a pé. As labaredas devastadoras consumiram mais de 1.000 estruturas, entre elas residências nas encostas, um restaurante da rede McDonald's, uma casa de repouso e até uma sinagoga centenária. A ventania dificulta a ação de aeronaves de combate, enquanto mais de 1.000 bombeiros trabalham em um cenário devastador. Há relatos de vários feridos e ao menos 2 mortos. We're still in the process of doing these assessments, trying to still save lives. Evacuations are in effect, continuously in effect for the city of Calabasas, the city of Malibu, Los Angeles City, Pacific Palisades, and unincorporated area of Los Angeles County and Topanga Canyon. O governador Gavin Newsom declarou estado de emergência. Cerca de 70 mil pessoas receberam ordens de evacuação. O presidente eleito Donald Trump tem declarado interesse em assumir o controle da Groenlândia, segundo ele, por razões de segurança nacional. Nesta quarta-feira, o secretário americano Antony Blinken se pronunciou sobre o assunto. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. I think one of the basic propositions we brought to our work over the last 4 years is that we're stronger, we're more effective, we get better results when we're working closely with our allies, not saying or doing things that may alienate them. Having said that, is obviously not a good one. E um relatório do Departamento de Polícia de Orlando mostrou queda no número de crimes violentos na cidade. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A criminalidade caiu em Orlando. De acordo com o Departamento de Polícia da cidade, houve uma redução geral de 18%. Só em crimes violentos a queda foi de 10%. As estatísticas mostraram ainda que a polícia fez quase 16 mil prisões, realizou mais de 68 mil paradas de trânsito e esclareceu 96% dos homicídios no último ano. O departamento também se concentrou em aumentar as equipes. 159 novos policiais foram adicionados e mais de 20 mil horas de treinamento foram investidas. E ainda sobre Orlando, uma pesquisa mostrou que a cidade está entre as melhores para encontrar trabalho nos Estados Unidos. Orlando está no top 10, ocupa a 10ª posição. Em termos de estado, a cidade é a melhor da Flórida, desbancando Miami, que ficou em 48ª posição, e Jacksonville, que aparece em 92ª. O Wallet Hub comparou 182 cidades, incluindo as mais populosas do país. Mercado de trabalho e socioeconomia foram os fatores observados para chegar à lista procurada por aqueles que desejam conseguir um emprego de alta qualidade. E uma garçonete da rede de restaurantes Hooters tentou flertar com um policial ao ser presa por dirigir sob o efeito do álcool. Segundo as autoridades, o caso foi registrado pelas câmeras corporais do agente. Sophia Ross, de 22 anos, parou no sinal verde e bateu em vários meios-fios. De acordo com o relatório, a jovem se movia lentamente, arrastava as palavras e admitiu ao policial que bebia em um bar antes de ser abordada pela polícia. Ainda segundo o relatório, ela teria tentado beijar o agente e acabou sendo presa por embriaguez ao volante. E agora a gente fala sobre uma lei local que foi aprovada no condado de Orange para ajudar a cumprir a legislação estadual que proíbe dormir em propriedade pública. A versão local da lei foi aprovada nesta terça-feira numa votação de 4 a favor e 2 contra. O objetivo é garantir que a legislação seja cumprida
por meio de serviços, assistência, avisos ou outras medidas. Em outubro do ano passado, entrou em vigor na Flórida a proibição de pessoas sem teto dormirem em propriedades públicas. Mas a aplicação da lei ficaria por conta dos governos municipais. Ao aprovar a versão local da portaria, o condado de Orange se protege de qualquer possível ação judicial. O foco é ajudar quem precisa sobre os recursos e serviços disponíveis. Prisões seriam a última opção. A seguir, no Brasil, um padrasto é preso suspeito de envenenar a família. E ainda, as notícias internacionais. Até já! As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Um laudo deve comprovar a causa da morte de uma mulher que visitou o Guarujá. Arlene Balieiro tem os detalhes. Boa noite a todos. A Polícia de São Paulo investiga a causa da morte de uma mulher de 29 anos que apresentou sintomas de virose após ter visitado uma praia no Guarujá. A praia que ela visitou não foi divulgada. A jovem morreu no fim de semana na cidade de Cristais Paulista. Segundo a Secretaria de Saúde do município, ela deu entrada na unidade de pronto atendimento com sintomas de vômito e diarreia. O laudo, que vai esclarecer a causa da morte, deve ser entregue pelo Serviço de Verificação de Óbito nos próximos dias. O litoral paulista vem sofrendo com surto de virose desde o mês de dezembro. Nas farmácias, chegou até faltar medicamentos para combater a doença. A Prefeitura do Guarujá alega que o escoamento de um esgoto clandestino pode ser o motivo da contaminação da água do mar. A virose é uma doença que geralmente afeta o sistema digestivo e provoca sintomas como diarreia, náuseas, vômitos, cólicas e febre. E a polícia prendeu nesta quarta-feira o padrasto de 2 das 4 vítimas de envenenamento em Parnaíba, no Piauí. O homem também chegou a ser hospitalizado, mas recebeu alta. Ao todo, 9 pessoas da mesma família morreram após comerem um baião de 2, envenenado com uma substância semelhante ao chumbinho. Uma criança de 4 anos continua internada. O caso ocorreu no último dia do ano, na noite de Réveillon. Mas apenas no dia seguinte, os efeitos do envenenamento foram sentidos. Segundo o diretor do Instituto Médico Legal,
O veneno foi colocado em grande quantidade na comida. A família também comeu um peixe que havia sido doado na noite anterior, mas a perícia afastou a hipótese de envenenamento pelo alimento. E os trabalhadores que sacaram o dinheiro depositado por engano pela Caixa Econômica Federal no início da semana vão ter que devolver os valores. O transtorno foi provocado por uma falha no sistema de arrecadação de guias da Caixa. 2.500 contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, receberam depósitos bem acima do programado. O montante depositado por engano ainda não foi contabilizado pela instituição financeira. Os gerentes das agências foram informados do erro por meio de uma mensagem enviada pela Caixa. Ela também disse que os trabalhadores que fizeram o saque do FGTS estão sendo orientados a fazerem a devolução. A Caixa ainda informou que, abre aspas, nenhum trabalhador teve qualquer prejuízo, fecha aspas. E o Brasil bateu recorde de turistas estrangeiros em 2024. Foram mais de 6 milhões. Confira. E 2024 foi o melhor ano da história para o turismo internacional no Brasil. A informação foi divulgada pelo Ministério do Turismo na terça-feira. O país alcançou a marca recorde de mais de 6,5 milhões de turistas estrangeiros. O aumento foi de quase 13% se comparado a 2023. Só em dezembro, quase 700 mil estrangeiros visitaram o Brasil. O número é 11% maior que o registrado no mesmo mês do ano anterior. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul foram as principais portas de entrada para os estrangeiros em 2024. Os argentinos continuam no topo da lista dos visitantes internacionais que mais chegam ao Brasil. No último ano foram quase 2 milhões, seguidos pelos americanos e os chilenos. Até novembro de 2024, os turistas deixaram aqui no país a cifra de 6 bilhões e meio de dólares. Confira agora a cotação da moeda americana frente ao real. Às vésperas da posse do terceiro mandato, marcada para 10 de janeiro, o presidente venezuelano Nicolás Maduro declarou que o país prendeu 7 pessoas, dentre elas 2 norte-americanos que, de acordo com ele, são acusados de, abre aspas, ações terroristas contra a paz da Venezuela, fecha aspas. No entanto, Maduro não deu evidências das supostas detenções. No fim de semana, o líder opositor venezuelano Edmundo González recebeu o apoio dos presidentes da Argentina e Uruguai. Segundo ele, vai retornar ao país para tomar posse. E olha essa história, um estudante foi encontrado vivo depois de 14 dias perdido em uma região montanhosa da Austrália. O jovem foi encontrado em boas condições perto da montanha mais alta da Austrália nesta quarta-feira. Para sobreviver, ele bebeu água de riachos e se alimentou de frutas. O estado de saúde dele surpreendeu as autoridades. This is the 14th day we've been looking for him, and for him to come out and be in such good spirits and in such great condition, it's incredible. Some creeks up there, and he said he'd been finding water where he could and foraging for food where he could in terms of berries. At one point he said he found a couple of muesli bars in a hut, but yeah, other than that, 14 days and that's very little food. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.